A materialidade do livro-objeto é quando cada elemento se imprime no aspecto plástico desse livro, como, por exemplo, a textura, a cor, o tipo de papel, a fonte, quais imagens, quais ilustrações, os traços desse livro no seu aspecto material passam a compor uma poética também, que interage com o conteúdo que nele contém. Interessante ver que, por exemplo, no Atravessa a Tua Viagem, toda a obra dialoga com essa estética da rasura, essa estética do rabisco, dos recortes, das confissões, dos escritos amassados, as fotografias, as cartas. Tudo isso é a materialidade da própria escrita, da própria proposta poética do livro. Tem um outro livreto artesanal que eu compus, que chama Os Jardins e os Caminhos, que ele também traz um traço que transcorre sobre o tempo, que fala sobre essas nuances da mudança impressa num jardim. E no livro eu coloco plantas como elementos materiais que interagem com essa escrita. E é interessante ver que durante no transcorrer do tempo, essas plantas ganham uma amarelidão, ganham esse desbotamento, qual o próprio texto fala, o próprio livro traz enquanto poética. Também tem outras obras de outros autores que contemplam esse formato, digamos que um formato expandido da palavra, que oferece uma outra relação de leitura, um outro contato com o livro e com a palavra escrita. O poeta Marcílio Costa, por exemplo, escreveu um livro intitulado Todas as Ruas, que foi resultado de um projeto contemplado pela Funarte, na verdade uma bolsa literária contemplada pela Funarte, e ele escreveu 39 poemas para 39 ilhas, e esses poemas se materializaram, se imprimiram num caderno antigo, o iconográfico Pedro Américo, em que ele desenhou os mapas dessas ilhas. Na verdade, foi uma interação com uma Belém insular. E através dessa imersão nas diversas ilhas de Belém, ele imprimiu esse livro logo depois, isso tentando encontrar um suporte para justamente abarcar esses poemas. Ele condensa esses poemas num livro todo escrito à mão, entre papéis de seda, com a materialidade do livro que remete a esse desbotamento, um papel desbotado, enfim. Percebe-se que todas essas sutilezas, todas essas texturas, cada elemento desse livro oferece para o leitor uma espécie de leitura dilatada. É uma outra relação, é uma outra interação em que o leitor passa a ter um diálogo com o suporte do livro, também como um elemento da leitura. E é muito interessante esse tipo de publicação, de autopublicação, só que existe um fator limitante que é justamente a reprodução, como reproduzir esses livros que se tornam muitas vezes peças únicas, também considerados como livros de artistas. Existem editoras que trabalham nessa perspectiva, que de alguma forma mesclam a produção industrial com os traços artesanais desse livro, e tem editoras que trabalham nessa perspectiva, sua maioria artesanal. Aqui em Belém, por exemplo, a gente tem uma editora que chama a Edições 1/4, que prima por esse processo de artesania, de plasticidade do livro, como um processo de escrita expandida. Eu conversei com os editores da Edições 1/4, a Josiana de Souza e o Harley Dozani, e eles contaram um pouco sobre esse processo de feitura, como se dá essa relação entre palavra e plasticidade. Eles apresentaram algumas obras que eles publicaram, entre elas a obra do poeta Felipe Cruz, Os Cegos Dormem, que teve uma primeira edição na Edições do Prego, também uma editora independente, projeto de parceria do Felipe Cruz com Maurício Borba. A gente conversou um pouco sobre o processo de feitura do livro do Felipe e também de outros autores, como o Ney Ferraz Paiva, Isabela Leal. Agora a gente vai compartilhar um trecho da entrevista para a gente pensar um pouquinho mais sobre
como se dá esse processo da proposta poética de um autor com a plasticidade desse livro. Nesse caminho de apropriação literária, o autor e a autora eles passam a ter domínio, né, de todos os processos de elaboração e publicação da sua obra, né, que é justamente a autopublicação, a publicação independente, em que ele passa a ser responsável tanto pelo processo embrionário, que é a escrita, quanto a materialidade dessa obra. Eu gosto de dizer que o escritor e a escritora não são mais somente aqueles que escrevem, mas artistas que pensam nessa perspectiva dilatada, né, do que é uma obra literária, e que tem tudo a ver com o trabalho da Edições 1/4, né, que é essa editora independente que prima pelo processo artesanal, pela composição artística mesmo desse livro, e que também, na minha perspectiva, se dá como uma outra escrita, né? Então eu gostaria que vocês falassem um pouco como é que surge a Edições 1/4 e como é que vocês visualizam esse processo de elaboração de uma obra artesanal dentro dessa perspectiva artística. Bom, as Edições 1/4 surgiu de uma necessidade de publicação. Eu tinha recentemente descoberto a encadernação e me apaixonei por esse processo, porque há um tempo atrás eu também escrevia, mas bloqueou a minha escrita e eu não consegui sair disso. Então senti a necessidade de ter um outro processo de escrita que não era a escrita em si, mas um processo artesanal, de encadernação, para juntar a escrita do Harley com o meu processo de encadernação. E foi muito legal no sentido de que não foi só uma encadernação, eu não fechei só os textos dele, imprimi, fechei, costurei, encadernei. Não fiz isso. A gente, lendo os textos juntos, eu queria saber mais o que era, de onde que vinha a palavra onanístico. E ele falou, então vamos ler junto o mito de Onan, porque vem daí. E a gente, a partir dessa leitura, eu fiz uma interpretação dessa leitura, que resultou num poema visual, e esse poema visual virou a capa do livro. A filosofia que foi se construindo da 1/4 foi acontecendo. Então, o que era realmente um quarto da casa se tornou um escritório. A casa inteira, praticamente. Agora se tornou a casa inteira, né? Mas se tornou um escritório. Então, quando a gente viu um quarto, e a gente pensou, bom, então esse é o nome que precisava. E aí, assim, já tinha o livro do Rodrigo, mas a gente precisava publicar um livro. E a gente lembrou dessa primeira experiência, e então a gente publicou com ISBN direitinho, aí reeditou, aí já fez todo o processo, então surgiu 1/4 com isso daqui. O título não tem, o título é Poemas para um Círculo Onanístico de Leitura, que na verdade são uma reunião de poemas que eu fiz para aquele evento, e que a Josi fez essa poesia. Belíssimo. Então, eu acho que isso que a Josi falou e essa relato de experiência se repete nos outros livros. O autor vem, a gente conversa, a gente dialoga, ele realmente se apropria de todos os processos que a gente vai descobrindo, né? E que a gente faz, de certa maneira, a gente faz uma questão de concentrar, né? Concentrar as etapas desse processo, porque, em geral, nas editoras, você diagrama, você não conhece o diagramador manda para a gráfica te entrega o livro já pronto. Né? E o que eu acho bonito dessa configuração, né, dessa expansão dessa perspectiva de olhar o livro, é porque justamente ela visa o processo, né? Ela visa a sensibilidade do escritor com a sua palavra e como essa palavra ganha um tônus expandido. Porque eu acho que o que acaba acontecendo nas grandes editoras é esse processo que às vezes chega a ser um pouco bruto, né? Até, né? De cortar, higienizar, né? A obra. E a gente sabe que o antes do concluso é um processo crucial para essa viagem do escritor, né? E da escritora, assim. Então, eu acho que a artesania do livro, ela expande para essa plasticidade, mas é uma plasticidade que tem relação, né? Que eu acho que configura muito bem, espelha o que esse quadro, essa configuração do escritor com a sua obra, que é o toque, né? Que é sentir a textura, que é sentir a cor, que tem a fonte, as imagens que compõem esse imaginário, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, como é que se dá
a escolha, como é que se dá esse processo, né? Porque eu sei que, inclusive, vocês publicaram alguns autores aqui de Belém, né? Como o Ney Paiva, o próprio Ney Paiva, a Isabela Leal, Felipe Cruz. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é que foi esse processo de diálogo e composição das obras, pensando nessa questão da materialidade. Eu recebo um original, eu faço aquela leitura do espanto. Inicialmente, eu quero ser tocada por aquilo, então não tenho uma leitura... A minha primeira leitura, ela não é uma leitura, como é que eu posso te dizer, técnica. Eu não vou apontando coisas já no livro. Depois que eu faço essa primeira leitura, aí sim eu parto para uma leitura técnica, porque está num momento que eu vou conversar com o autor. Aí eu vou para esse diálogo com o autor, já fiz o meu primeiro diálogo com a obra, então eu já vou com essa minha percepção da obra para conversar com o autor. E lá a gente traça vários planos para esse livro. Eu sempre eu costumo escutar as ansiedades do autor, né? Porque quando você escreve, você concebe esse livro na sua cabeça de uma maneira ou de outra. Você já vê o livro pronto, publicado. E aí é importante que eu faça, que eu ouça isso, que eu atenda esse desejo do autor. Aí depois que eu escuto tudo isso, aí eu venho com um diálogo que eu fiz com a obra, porque eu acho que o que vai me dizer, como que esse livro vai ficar finalizado, mais do que o que o autor vai me dizer, é o que a obra vai me dizer. Entendeu? Então eu chego com esse meu diálogo com a obra, coloco as minhas implicações, o autor faz as implicações dele diante do que ele desejou, o que ele pensou para esse livro, levo tudo em consideração. E aí depois eu retomo, né, uma outra leitura para pensar já a materialidade. Aí eu já trago essa materialidade para perto, né? Eu vou experienciando coisas, papéis, texturas, e tudo isso quem vai me dizer é a obra, na verdade, não é nem o autor. E aí, né? como cada obra é uma obra diferente, como cada autor é diferente, Exato. cada publicação vai sair de uma maneira mas muito diferente em termos de processo mesmo, de materialidade. A materialização dessa obra vai sair muito diferente. Porque tem a ver com como cada autor lida com a sua própria obra. Tem autor que já vem com um trabalho que já está pronto e acabado em termos de texto. Não vai mais mudar muita coisa dali, nem ordem, nem nada. Tem autor que já tem uma ideia de segmentação de capítulos, de formato de página. Tem autor que está criando ainda a sua obra nesse momento. Né? Então, nas editoras tradicionais, se você está criando a sua obra, você não recebe nem originais. Aqui não, aqui a gente até acha interessante em certa medida, né? Se a pessoa não tiver muita pressa, que a gente vai co-criando. E tem autores assim que dizem, não, olha, a minha ideia é essa, essa, essa. Tem autores que dizem, olha, tá aqui o livro, façam o que vocês acharem melhor. Aí são processos totalmente diferentes, né? Então, esse livro aqui, que é o da Isabela, ele era um outro livro, né? Essa materialidade foi pensada para um outro livro. É engraçado a história desse livro, porque ela me apresentou uns originais, que era um outro livro, que não era esse. E aí, depois de pensar com ela, fazer várias leituras, eu cheguei nessa materialidade, porque eu queria texturas diferentes, porque o outro livro me trazia essas texturas. E eu queria pontuar isso na materialidade. Mas quando eu cheguei com uma boneca para ela, ela disse, olha, mudou o livro. Aí foi aquele impacto para mim, como assim mudou o livro? Ela disse, é porque eu acabei concebendo um outro livro nesse processo da tua criação, e enfim. E queria muito, que é esse Retratos Fora de Foco para Mulheres sob Disfarce, que são poemas para mulheres, né? Acho que é de mulheres para mulher, de mulher para mulher. Inspirados, né, em obras de outras mulheres. Né? São poemas da Isabela que ela escreve pensando em outras artistas, escritoras. Em diálogo com outras escritoras, com a obra de outras escritoras. E aí eu falei, bom, então a gente vai precisar mudar toda essa materialidade. Ela disse, não, por favor, eu adorei esse livro, eu não quero mudar a materialidade. Eu falei, mas eu preciso encontrar um diálogo. Eu não posso entregar a materialidade de um livro para o outro, né? E aí e a gente encontrou esse diálogo, trazendo essa abertura, né, que não tinha anteriormente, né? E
Isso aqui que eu achei tipo um espelho antigo, né? Um retrato mesmo, né? Exatamente. E depois a gente ressignificou, né? Alguns elementos, por exemplo, que traziam questão de terra e questão da questão do pano e da costura, entrar em diálogo com os textos que ela tinha escrito depois. Né? Então a gente viu realmente dá para ser ressignificado aqui o que foi pensado para outro livro, pensar para esse também. Mas mudou significativamente também, né? Eram outras cores, assim, era diferente o livro, né? Mas a gente conseguiu encontrar esse diálogo. O que eu gosto muito nesse livro é essa luz, assim, quando abre, faz aquele amarelo. Dá um outro efeito, né? Exatamente. E aí isso foi uma coisa que a Isabela não quis abrir mão dessa cor de maneira alguma. Sim. Apresentei várias cores que dialogavam com o texto dela. E essa aqui foi o que ela... Não, eu quero isso aqui. Fala um pouco do material. O material do livro é um papelão roller, a lombada é de tecido, é um algodão cru. Aqui dentro é um papel amarelo de uma gramatura mais alta, um papel colorido na massa, e aqui é papel reciclado, né? Aí por que a escolha do papel reciclado e não de um papel pólen, por exemplo, que é o que se costuma usar, exatamente, e que é o queridinho de todo mundo, né? É verdade. A escolha do papel reciclado tem a ver com o texto. Né? O texto me pedia esse tipo de material, né? Alombado em tecido, para ter esse diálogo. Então, nada que é por acaso, nem a cor, nem o tecido, nem o papelão, nem o papel do miolo, tudo está em diálogo com o texto. Então, quem lê o texto vai sentir isso. Né? Tem esse processo. Fica difícil até de pensar numa segunda edição para os livros que a gente faz, porque como vai fazer a segunda edição? Ou repete... Ou não tem que criar outro projeto, né? Tipo, o projeto já vai ser outro. Exatamente. Já totalmente diferente desse aqui do livro do Felipe, né? Sim. O livro do Felipe... Ele é um livro belíssimo, gente. Esse é uma boneca, né? E traz, assim, porque são livros, são poemas, na verdade, que ele dedicou para a avó dele, né? E, assim, para mim, traz toda essa ternura, né? Quando você pega no papel, a escolha do papel, assim, pra mim foi assim o diferencial, né? As letras miúdas, né? Tudo muito delicado, assim, né? Parece que pode até quebrar, assim, não deixar cair no chão, assim, né? De tão... Exatamente. O que eu queria trazer para esse livro era um tempo diferenciado de leitura. E como é que eu vou trazer um tempo diferenciado de leitura se cada leitor tem o seu tempo na hora de fazer a leitura, de ler os poemas, entendeu? Só que quando eu li, eu fiquei tão impactada com esse livro que eu falei, não, esse livro tem que ser lido com calma. Sabe aquela coisa, aquela barrinha de chocolate que você adora, que você tem que comer bem devagar, pra sentir tudo, assim, ela explodir na tua boca? Era mais ou menos isso que eu queria trazer para esse livro. Então, a escolha desse papel, do miolo, é justamente essa delicadeza. Eu queria que ele fosse lido com calma, que a pessoa pegasse as páginas e fosse passando devagar, né? Até porque o livro fala sobre essa temporalidade, né? Que é diferente desses espaços de ausência e de presença, né? Na relação dele com a avó. E o tamanho do livro é um tamanho diferenciado de um livro comum. Lembra um álbum, né, também. Lembra um pouco um álbum. Eu não quis fazer impressão de foto. Eu quis que essas fotos ficassem soltas no texto, no livro. Né? A primeira foto você pode remover do livro, que nem álbum antigo, que você pode remover. Sim. E eu também preferi escrever à mão embaixo, página por página. Porque eu achei que isso traria essa coisa do álbum fotográfico. E a outra foto, eu quis deixar a Biló, que é a avó do Felipe, suspensa. Eu não queria que ela ficasse estagnada numa folha. Eu queria que a foto dela, ela tá dentro do rio. Eu queria que ela permanecesse nesse rio. Então eu queria que ela ficasse suspensa. E submersa ao mesmo tempo. Que tem a ver, né? Que ela tivesse esse movimento. Tem, né? Em determinado momento o Felipe fala da avó dele dentro do rio. Isso. Né? E é por isso que surge... É importante, eu acho, dizer que esse livro do Felipe, ele lançou como zine no início. Os Cegos Dormem.
e já era essa pegada da avó e tudo mais, e já tinha essa questão das fotos, então ele traz tudo isso pra gente, e ele traz com essa missão de, eu acho que vocês vão fazer isso aqui, a potência disso ficar maior. A gente tentou, né? Mas a gente preservou a questão das fotos, as imagens ainda são do primeiro zine, e a única coisa diferente que tem é que tem um último poema do Felipe que ele faz depois, durante o processo de feitura desse livro. Ele fecha o poema que fecha esse livro. É um poema que fecha o projeto como um todo, né? E dá essa ideia de temporalidade que a Josi está falando, porque ele foi um poema escrito tipo anos depois, um ano depois do primeiro poema, que foi o que marcou a passagem da avó do Felipe, né? Então tem a ver com o álbum, o tamanho do livro também tem a ver com o verso do Felipe. Então a gente, assim, essa página a maioria da escolha foi a Josi que fez, mas essa foi uma escolha minha. Não, esse livro tem que ser desse tamanho, porque dá um dó desgraçado de quebrar o verso do Felipe, que é justamente alongar essa presença da avó dele no papel, né? Ele está alongando, e aí de repente esse verso vai ser quebrado se for um formato de livro menor. E aí a gente preferiu não fazer. Eu acho que vai ser o único livro que ele vai publicar esses poemas. Eu vi alguns poemas publicados em outros livros que quebraram o verso. Eu falei, poxa... Isso muda tudo, né? Muda muito, assim, né? Eu cheguei também a fazer uma publicação de um fanzine com o Felipe, que é o Alomorfia, né? E aí eu acredito que foi uma das minhas primeiras experimentações também dentro desse universo, que são os fanzines, né? Que também é uma alternativa que acaba se tornando viável, né? Pela questão da reprodutibilidade mesmo da obra, né? Sim. E aqui, no caso do Alomorfia, a gente fez com aquarela. E aí foi engraçado que no momento da gente pintar, né, e fazer as experimentações com as cores, é um livro que trata, é um fanzine, na verdade, que trata sobre essa metamorfose do tempo também, né? Traz essa imagem da borboleta, essa imagem da aurora, né? Que nasce e depois o sol se põe, né? Todo esse passar do tempo que é a própria alomorfia, né? Essa mutação da terra, né? Enfim, das águas, enfim. E aí, quando a gente ia pintando, né, a aquarela, tem justamente essa movência, né? Ela não se imprime ali imediatamente, né? Ela vai tomando tonalidades e quando secava, quando seca no papel já é outra coisa, né? Então, a gente ficava muito impressionado com essa relação, né? Com esses olhares possíveis, assim. E acaba tendo um livro mutante na sua mão, né? Assim como era a Alomorfia também. Eu lembro que eu comprei alguns exemplares da Alomorfia, porque cada um era uma aquarela diferente e eles compunham uma tela, assim. Era bem interessante isso. Sim. Isso interessa a gente também, é fazer um livro que ele possa ir mudando na mão, porque todo livro eu acho que acontece isso, ele vai mudando na mão de cada leitor. Ele conta uma história, né? Ele conta uma história, né? Quando você abre o livro tem lá uma folha qualquer, um marcador, então tem sempre uma história. E a gente, quando pensa no livro, a gente pensa também que esse livro vai se transformar, né? Então a gente só está dando um impulso para que ele vá se transformar em outros lugares, assim, sabe? E que é muito próprio do processo criativo com o texto também. Acho que isso é emblemático, assim, para todo mundo que escreve, né? Essa coisa da palavra se alterar constantemente. E é inacabável esse processo. Então, conviver com esse processo do inacabado, acho que é inerente também, né? A toda publicação, assim. Bom, e eu acho que esse processo todo de elaboração artesanal com o livro resgata um lugar que eu acho muito precioso no processo da escrita, que é a relação com a temporalidade, né? Sim. Perpassar, transcorrer esse processo do acúmulo, da angústia, do conflito com a linguagem, de encontrar a palavra, desencontrar a palavra, até culminar nesse processo da publicação. Acho que esse ofício da palavra fala sobre o tempo, né? E eu acho muito bonito quando isso se imprime numa obra. Esse meu livro aqui, por exemplo, ele é um livro único, na verdade, né? Ele se deu também a partir dessa relação da impressão da palavra sobre o papel, né? Como ele traz uma técnica da cianotipia, né? É algo que é revelado a partir da luz do sol. Então, todo o processo de revelar, né, a obra se deu até mesmo na materialidade, né, não só das palavras que foram nascendo, né, escrevendo o poema,
E também essa palavra foi se revelando a partir do próprio tempo, né? A partir da própria luz do sol, assim. Então, eu admiro muito esses processos, né, dessa configuração de palavra expandida, né? E é isso, quero agradecer a partilha de vocês e desejar sucesso e que se expanda cada vez mais esse zelo, né, pela poesia, pelo enfim, trato com a literatura, e sigamos aí compondo novas poéticas. Sim.